E no Jornal Brasil Atual nós vamos falar dos desafios do governo Lula para reconstruir o setor da educação. A gente vai conversar agora com a professora Tereza Leitão, senadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores pelo estado do Pernambuco e que faz parte do grupo de trabalho de educação na transição do governo Lula. Muito bom dia, senadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos vocês. Agradeço pela oportunidade e a situação que você levanta realmente é muito crítica. Vocês estão me ouvindo A gente está tendo uma pequena bem? interferência. Professora, a gente está tendo uma pequena interferência. O seu áudio picota um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue estabilizar esse sinal. Se não for possível, a gente refaz o contato. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre essa situação emergencial com relação aos recursos. A senhora participa do grupo de trabalho da educação no governo de transição. Como é que, qual é o diagnóstico que está sendo já colocado e vai ser levado ao presidente Lula no relatório final desse grupo de trabalho sobre os desafios para a reconstrução da educação? Não é exagero a gente dizer que o governo Bolsonaro está deixando a educação no limiar de terra arrasada. Nós tivemos uma reunião com o MEC e agora estamos fazendo reuniões setoriais com o FNDE, com o INE, com o CAPES, com a Secretaria de Educação Básica, de Ensino Superior. A situação é gravíssima. Além dessa questão que você precisa noticiar em relação às bolsas, tanto as bolsas de pós-graduação quanto as bolsas médicos residentes, existe do ensino superior também um corte custeio. Já é a segunda vez que há esse bloqueio para o custeio de serviços administrativos básicos para a instituição, com água, conta de luz, limpeza, terceirizados, tudo isso está suspenso. Significa dizer que trabalhadores podem não receber o seu salário do mês de dezembro. Além disto, na educação superior, na educação básica, nós temos um gargalo que já vem se acumulando da merenda escolar. O repasse per capita de 32 centavos não foi reajustado. Houve um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Bolsonaro vetou esse projeto. E isso aumenta a demanda para a complementação desse recurso dos municípios e dos estados, e ficamos sabendo que o processo envio do livro didático também está totalmente atrasado, Pois por é. falta de pagamento, por falta de licitação e por falta de empenho. Nós estamos apenas com 50% dos livros didáticos do primeiro ao quinto ano em processo de entrega pelos Correios, faltando os outros 50%, faltando os livros da segunda fase do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e faltando a fase também da educação infantil e do ensino médio. Então, é um total descalabro, uma falta de compromisso muito grande, e nós precisamos incluir, é isso que o nosso relatório vai apontar também, as ações básicas e emergenciais a serem realizadas nos primeiros 90 dias de governo. Pois é, e aí eu vou querer saber quais são essas medidas emergenciais. Mas antes, professor, eu queria que a senhora contasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes do Jornal Brasil Atual, se a avaliação de vocês que fazem parte desse grupo de trabalho que faz esse raio-x na área do Ministério da Educação, se tudo isso que vocês estão encontrando é resultado de incompetência ou esse era um projeto do governo Bolsonaro, a destruição da educação. Que tem muita incompetência e malversação, mas tem uma carga de concepção muito forte. E ela foi, mais uma vez, colocada pelo ministro da Educação. Na reunião que nós tivemos com ele se disse preocupado com isso, essas coisas, ele disse que o MEC já fez a sua parte, essas coisas de recursos, né, de bloqueios orçamentários, tem falta de dinheiro também, então temos problemas orçamentários e problemas financeiros. Essa parte ele já para o Ministério da Economia.
Eu vi ontem no Rio Nacional, a economia teria 13% do valido pelo MEC. Não vai dar nem para meia missa, mas ele é como se lavasse as mãos. Não, eu já fiz a minha parte, levantei o que é que está faltando, mandei para o Ministério da Economia, falei com a Casa Civil, agora é aguardar. Mas ficou evidenciada a questão da disputa ideológica na educação, que esse governo plantou muito afinco através da escola sem partido, das escolas cívico-militares, da pedagogia que eles chamam ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, não é? Ele disse que estava preocupado com duas coisas, preocupado com filho, com falta de merenda, pagamento de bolsa. Ele disse que estava preocupado com duas coisas, porque a comissão não anunciou a possibilidade de revogação da reforma do ensino médio, que é deles, o chamado novo ensino médio, e do projeto da alfabetização. E, segundo ele, é baseado na ciência e na cognição das crianças. Eu digo, oi, mas esse governo não é negacionista? Professora, desculpa. A terra para eles não é redonda? Professora, desculpa interrompê-la. A gente teve não é plana? A gente está tendo uma dificuldade de fazer conversa com a professora. A alfabetização é baseado na ciência. Sem dúvida. Professora Tereza Leitão, desculpa interrompê-la, cortá-la, é que a gente teve um problema sério no seu áudio, exatamente quando a senhora falava dos dois pontos que foram levantados pelo atual ministro. O primeiro dele, a primeira preocupação, era com relação à reforma do ensino médio. O segundo picotou, a gente não conseguiu ter a menor ideia qual seria essa segunda preocupação. A senhora poderia repetir, por favor? Repito, sim. O segundo é um projeto de alfabetização. Lá foi destruída. Os cortes da educação infantil, de creche e pré-escola, foram na ordem de 96% do que tinha no projeto da LOA, da Lei Orçamentária Anual, na PLOA. E o governo ele baseado na ciência, onde a criança aprende por plataformas. Toda aquela interação do significado, do significante na educação, na alfabetização, a identidade que o aluno, que o menino pequenininho, de 4, 5 anos tem, ele chegou a dizer isso no DAI, que o programa era através de um aplicativo. A alfabetização se dá através de aplicativos. E ele está com medo, preocupado, porque, evidentemente, essa concepção não está inserida no Plano Nacional de Educação, que é a nossa grande referência, e nem na concepção que nós temos de alfabetização. Foram as duas preocupações que o ministro colocou na audiência que tivemos com ele. Junto comigo, senadora, temos a Larissa Borer, nossa colega aqui de bancada, que também quer fazer uma pergunta à senhora. Larissa. Bom dia, professora. De acordo com uma pesquisa feita pela organização Todos pela Educação, que examinou dados da PNAD contínua de 2012 a 2021, nos últimos 2 anos houve um aumento de 66,3% no número de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever. Isso, claro, é reflexo da pandemia. A área da educação, sem dúvida, foi uma das que mais sofreu durante o governo Bolsonaro, e esse déficit na educação primária traz problemas para a educação futura, né, das crianças e adolescentes. Como que estão as conversas para tentar compensar esses 2 anos de atraso na educação de crianças do ensino fundamental, professora? Esse é um dos pontos que nós vamos colocar no relatório como uma medida emergencial. Primeiro, nós temos que fazer uma busca ativa dessas crianças, que muitas estão constantes dessas estatísticas, mas abandonaram a escola. A pandemia provocou muito no escolar. Conseguimos algum retorno, conseguimos, mas muito pequenas escolas, porque o lapso da pandemia foi muito grande.
As remotas foram necessárias, foi uma alternativa muito mais para manter o vínculo do aluno com a escola, mas a aprendizagem ela não foi feita a ponteiro, porque muitos estudantes tinham o equipamento. Tem famílias que têm um celular para resolver tudo. Outras não têm um ambiente que possa se acomodar, botar um notebook, sentar. É um vão de casa onde acontece tudo. Se come, se conversa, como é que a criança vai se concentrar na aula remota? E a própria cobertura de internet, que ainda é muito pequena e muitos ficaram sem esse material. Ao lado disso, apesar do esforço, que não foi pequeno, os professores foram realmente heróis e heroínas nesse processo para preparar suas aulas online, para dar conta de seus próprios equipamentos. E isso demandou muito esforço físico, muito esforço pedagógico, muito esforço emocional, porque isso tudo se deu em meio a uma pandemia. Todo mundo tinha em sua família alguém com Covid. Tivemos aqui realmente um problema grave com a senadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores do Pernambuco, a professora Tereza Leitão, que também integra o grupo de trabalho no governo de transição para o governo Lula. A gente está tentando retomar o contato. Professora, desculpa, mais uma vez tivemos uma interrupção com o sinal da internet. Mas, e a gente falando exatamente sobre essa situação na área da educação, a gente aqui conversando já temos dificuldade. Imagina os professores e as crianças que estão nas escolas, principalmente pelo interior do Brasil, não? Então, nós vamos ter que ter, sim, um processo muito forte, muito vigoroso de recomposição das aprendizagens. Para isso, a extensão da jornada é uma alternativa muito importante. A reorganização dos espaços pedagógicos, a reorganização curricular, tudo isso são coisas importantes. E para esse programa de extensão da jornada, da chamada educação integral, também estamos sem recursos. O investimento de Bolsonaro veio diminuindo e para o próximo ano é próximo a zero. Então, aí a gente vê o grande esforço que o governo Lula vai ter que fazer, uma escolha muito estratégica das prioridades para esses primeiros 90 dias, depois para o primeiro ano de governo, que alterações legislativas a gente vai precisar fazer, que nova estrutura a gente vai ter que dar ao MEC para ele chegar mais próximo dos estados e dos municípios. Nós ouvimos mais de 50 entidades, seguramente, e todas elas reclamam da falta de diálogo nesses 4 anos. Então, vai ser necessário retomar o diálogo federativo da União com os municípios e o diálogo social com as entidades que são diversas, que existem no Brasil e que tratam da questão da educação. O que demonstra mais uma vez que vai ser necessário uma forte articulação entre os 3 entes do Estado brasileiro, né? Governo federal, estados e municípios, cada um cuidando da sua área de atuação. E para colocar em termos ou levar adiante essa ideia de fazer educação em tempo integral, certamente todos deverão ter que fazer essa contribuição, o seu esforço para que as crianças consigam ter a recuperação desse tempo perdido, né, professora? Sem sombra de dúvida, esse é um grande desafio. As lacunas curriculares imensas. Por isso que, inclusive, a gente quer fazer uma reunião nessa reforma do ensino médio. É contribuir para um conteúdo, para uma visão de mundo, crianças e adolescentes. Ela diminui, esvazia muito toda a perspectiva de formação para a cidadania, de preparação para o trabalho e de ingresso na universidade. É essa a tarefa do ensino médio. Perfeito. Quero agradecer aqui a participação da professora Tereza Leitão, que é senadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, que integra o grupo de trabalho de educação no governo de transição para o mandato de Lula. A gente teve uma série de dificuldades aqui com relação à nossa conexão pela internet, mas de qualquer maneira, professora, foi uma alegria tê-la
aqui conosco, trazendo essas informações, e a gente vai retomar esse contato para a gente falar exatamente com mais detalhes dessas medidas emergenciais e como será possível diminuir esse fosso de desigualdade que foi ampliado durante o governo Bolsonaro. Muito obrigado pela sua participação e bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, bom dia para todos vocês e vamos continuar com essa imprensa e divulgando aquilo que a nação precisa saber. Forte abraço. Conversamos com Tereza Leitão, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.